Vamos continuando as nossas reflexões da leitura com o livro Deixar Ir e agora entramos na segunda parte do capítulo 18 dos relacionamentos. E o tópico de agora é o efeito de sentimentos positivos. Lembrando que se você quiser fazer parte do Evoluindo Deixando Ir, tem o link na descrição. Vamos começar. É óbvio que estados maiores de consciência têm um efeito profundo nos nossos relacionamentos, visto que uma das leis da consciência é que semelhante atrai semelhante. Nossos estados internos são atualmente irradiados para os outros. Podemos afetar positivamente os outros mesmo quando não estamos fisicamente com eles. Sentimentos são energias e todas as energias emitem vibrações. Somos como estações de envio e recebimento. Quanto menos negatividade estamos mantendo, mais conscientes podemos ser do que os outros estão realmente mantendo sobre nós. Quanto mais amamos, mais vamos nos encontrar cercados pelo amor. A substituição de um sentimento negativo por um maior conta para os vários milagres que o indivíduo pode vivenciar no curso da vida. Isso se torna mais frequente conforme o indivíduo continua a render. Conforme rendemos, a vida se torna cada vez mais fácil. Felicidade e prazer aumentam o tempo todo, o que exige cada vez menos do mundo externo para ser vivenciado. As necessidades e expectativas de outros diminuem. Paramos de olhar para fora porque agora vivenciamos as coisas vindas dentro de nós. Deixamos ir a ilusão de que os outros são a origem da nossa felicidade. Em vez de tentar conseguir algo com os outros, procuramos dar. Os outros agora buscam estar conosco em vez de nos evitar. Como no conto de Charles Dickens, Os Fantasmas de Scrooge, em que o personagem experimentou o prazer de dar em vez de tentar tirar dos outros. A alegria dessa transformação está disponível para todos nós. Carl Jung escreveu sobre o fenômeno chamado sincronicidade, que também pode ser chamado de simultaneidade, a fim de explicar as ocorrências de eventos que para o intelecto parecem não relacionadas. Conforme rendemos cada vez mais, esse tipo de experiência se torna comum. Um exemplo desse fenômeno é a experiência relatada a seguir por um executivo que veio praticando a técnica de rendição por um ano. Eu era presidente de uma pequena corporação com cerca de 50 empregados. Nós treinamos um jovem promissor para liderar uma das divisões da empresa. Acabou que, de qualquer forma, esse homem era muito imaturo. Em vez de responder com gratidão e cooperação por tudo que lhe foi feito, ele acabou por se tornar imponente, exigente e, de alguma forma, paranoico. Declarou que iria comparecer na próxima reunião do conselho diretivo e causaria um grande transtorno com suas acusações e exigências vis. Embora todas as suas acusações pudessem ser facilmente refutadas, o assunto todo parecia uma experiência terrível de se viver. Durante dias, ele parecia simplesmente raivoso com suas ameaças. No dia da reunião com o conselho, que deveria começar às 13 horas, eu estava dirigindo pela avenida tendo pensamentos raivosos sobre ele. De repente, deixei tudo ir. Rendi tudo sobre ele totalmente. Eu comecei a enxergar a criança medrosa dentro dele e a mandar amor para ele. Todas as minhas ansiedades desapareceram e senti um amor simpático por ele. Olhei para o meu relógio e vi que eram 12:30. Quando cheguei ao escritório, minha secretária disse que ele havia entrado lá e declarado que estava cancelando a coisa toda, mas mudou de ideia no último minuto. Perguntei a ela em qual momento ele entrou no escritório. Ela disse que tinha feito uma anotação particular sobre o tempo, visto que a reunião com o conselho estava próxima. Ela olhou para o relógio quando ele fez a declaração sobre a sua mudança de temperamento. Eram exatamente 12:32. Isso vai de encontro com a ideia de práticas de oração, de mentalizar coisas boas para outras pessoas. É entender que isso realmente chega às outras pessoas e faz uma diferença na vida delas. Na mesma proporção, quando você fica emanando uma carga de raiva, de ódio sobre uma pessoa, ela também vai sentir, ela também vai passar por essa raiva e tudo mais. Então, veja o que você realmente quer propagar para o mundo, para os outros, entende? Você não precisa ficar rebatendo a raiva que você recebe com mais raiva. Tá bom? Seguindo, indo para outro tópico. Deixando ir as expectativas.
Quando pressionamos outras pessoas a fim de conseguir o que queremos, elas resistem automaticamente porque estamos tentando pressioná-las. Quanto mais forte pressionamos, mais elas resistem. Mesmo que por medo, elas cedam às nossas exigências. Não existe aceitação interna e, mais tarde, vamos perder o que ganhamos. Essa resistência está dentro de todos nós. Podemos ficar conscientes disso conforme isso opera de maneira inconsciente e nos tornamos evasivos dessa consciência quando damos desculpas e explicações plausíveis. Conforme mencionado em um capítulo anterior, em seu livro Vencendo pela Intimidação, de Robert Singer, chamou isso de teoria menino-menina. O menino conhece a menina, assim que ela percebe que ele a deseja, ela se torna difícil. Então, quando o menino decide deixar para lá, ela agora o deseja e ele torna-se indiferente. Quando nos referimos a esse fenômeno para explicar as resistências às vendas, uma forma de contornar isso é ter a visão de que a nossa responsabilidade é fazer um esforço, mas não tentar determinar o resultado. Outra forma é render os sentimentos que temos sobre o que queremos da outra pessoa e deixar ir as pressões que estamos colocando nela em forma de expectativa e desejo. Elas, então, têm um espaço psíquico para isso e se tornar aceitável, ou até mesmo para iniciar o resultado desejado por si mesmas, com o resultado que desejamos em primeiro lugar. Um exemplo dessa dinâmica é um homem que estava trabalhando com a técnica de rendição no meio do seu divórcio. Ele e sua esposa entraram em uma discussão acalorada sobre algo que ele queria. Ela apenas continuou dizendo não para a sua solicitação. Então, no meio disso, ele rendeu o objeto que queria. Estava tudo bem agora se ela não o desse para ele, e estava tudo bem se ela o desse. No momento em que ele rendeu isso da sua mente, ela repentinamente se virou para ele e ofereceu, não apenas dar o objeto para ele, mas empacotar e enviar também. Isso ilustra uma forma muito simples, mas decididamente elegante e ativa, de esclarecer relacionamentos. Primeiro, observe como você está se sentindo secretamente sobre uma pessoa em dada situação. Presuma que a outra pessoa está consciente desses sentimentos e pensamentos. Então, se coloque no lugar dela e veja como reagiria. Você verá que o comportamento dela vai ser provavelmente o que você teria feito no lugar dela. O objetivo é deixar ir todos esses sentimentos até que você possa ir para um espaço de pensamentos e sentimentos positivos sobre o assunto. Uma vez em um espaço positivo, observe agora como você reagiria se a outra pessoa estivesse consciente desses novos sentimentos. O mais provável é que o comportamento dela tenha mudado como você esperava. Pode haver um atraso, mas se você continuar observando, a mudança provavelmente vai acontecer. Mesmo se não acontecer, você não vai mais ficar chateado com a situação. Às vezes, as recompensas se recusam a aparecer, mas podemos dizer, isso é algo que o universo me dará no tempo correto. De fato, é uma parte da grandeza saber que às vezes um bom ato não obtém retorno. A influência que nossos pensamentos e sentimentos têm são chamados na leitura mundial de lei do karma. Ou você recebe o que dá, ou você colhe o que planta. Com frequência, não vemos essa lei em operação devido à demora do acontecimento. Por exemplo, um conhecido emprestou $200 e não pagou de volta como prometido. Durante um ano, houve um ressentimento e consequente evitação da pessoa devido ao desconforto emocional que foi composto pela culpa em guardar o ressentimento em primeiro lugar. Finalmente, quando se tornou aparente que a única pessoa sofrendo com o ressentimento era a que estava o mantendo e que isso estava custando a ela paz de espírito, a disposição para deixar ir surgiu. Nesse ponto, o ressentimento foi bastante fácil de deixar ir e a pessoa que emprestou o dinheiro foi perdoada. Os $200 foram recontextualizados como um empréstimo a quem estava com necessidades. Dentro de alguns meses, houve um encontro inesperado com a pessoa, que disse do nada: eu estava preocupado com o dinheiro que peguei emprestado de você. Aqui estão todos os $200. O empréstimo foi pago sem ter sido pedido. Nós bloqueamos o recebimento do que queremos dos outros através das nossas expectativas ou ressentimentos sobre eles. É muito efetivo render nossas expectativas dos outros antes de entrarmos em uma situação em particular com eles. As emoções são, na verdade, tentativas sutis de forçar os outros e impor as nossas vontades sobre eles, as quais inconscientemente resistem. O modo de facilitar a satisfação nos relacionamentos é amorosamente visualizar o melhor resultado possível.
Certifique-se de que ele é mutuamente benéfico, uma situação ganha-ganha. Deixe ir todos os sentimentos negativos e apenas mantenha a imagem em mente. Podemos dizer se eles estão realmente rendidos quando nos sentimos bem com qualquer resultado. Está tudo bem se acontecer e está tudo bem se não acontecer. Portanto, se render não significa ser passivo, é ser ativo de uma maneira positiva. Quando estamos rendidos, não existe mais a pressão do tempo. A frustração surge de querer algo agora em vez de deixar acontecer naturalmente em seu próprio tempo. A paciência é um efeito colateral automático de deixar ir, e sabemos a facilidade de ficar ao lado de pessoas pacientes. Perceba que essas pessoas geralmente conseguem o que querem no final. A resistência do indivíduo em deixar ir é a ilusão de que, se deixarmos ir o nosso desejo e expectativas, não vamos conseguir o que queremos. Tememos perder se não continuamos pressionando. A mente tem a ideia de que a maneira para conseguir algo é o desejando. Na verdade, se examinarmos a questão, veremos que os acontecimentos são resultados de decisões e escolhas são baseadas nas nossas intenções. O que conseguimos é o resultado dessas escolhas, mesmo que inconscientes, em vez do que pensamos que queremos. Quando rendemos à pressão de querer, estamos liberados para fazer escolhas e decisões mais sábias. Pensamos que a nossa felicidade depende de controlar os acontecimentos e são os fatos que nos chateiam. Entretanto, nossos sentimentos e pensamentos sobre esses fatos que são a verdadeira causa do nosso aborrecimento. Fatos por si só são coisas neutras. O poder que damos para eles é devido à nossa atitude de aceitação ou não aceitação e ao nosso estado emocional geral. Se ficarmos presos em um sentimento, é porque ainda acreditamos secretamente que ele vai conseguir algo para nós. Aí entramos em outro tópico: relações sexuais. Devido à grande disponibilidade de material sexual e oportunidades para experiências sexuais variadas, a maioria das pessoas nos dias de hoje se considera como sexualmente libertas. Essa libertação é primeiramente intelectual e comportamental. Ainda existe uma grande quantidade de limitações emocionais e vivências, bem como restrições sensoriais. Toda experiência toma lugar dentro da própria consciência. Portanto, experiência sexual, como qualquer outra, é determinada pelo nosso nível geral de consciência e liberdade interior. O grau em que a nossa experiência sexual foi restrita se torna aparente quanto mais rendemos aos nossos sentimentos sobre isso. Quando estamos totalmente rendidos sobre a sexualidade, é como adicionar uma terceira dimensão ao que antes era uma experiência de duas dimensões. Como uma mulher diria, é como se antes eu ouvisse apenas violinos, então o violoncelo foi adicionado, então uma flauta, e assim por diante. Dessa forma, agora a experiência é totalmente completa e compreensível. Além do aumento do prazer emocional, da liberdade de expressão, deixar ir traz uma mudança na própria experiência sensorial. Para a maioria das pessoas, especialmente os homens, excitação sexual e prazeres orgásticos são primariamente uma sensação genital. Conforme o indivíduo vai se libertando, o local do orgasmo começa a expandir e se expande para toda a pelve e o abdômen, pernas, braços e, por fim, todo o corpo. Frequentemente, depois dessa conquista, existe um platô que se segue. E então, repentina e inesperadamente, a localização orgástica se expande para além do corpo, como se o espaço ao redor do corpo estivesse tendo o orgasmo em vez da pessoa. Em última análise, não existe limitação para o orgasmo. Ele parece se expandir até o infinito e não é vivenciado por nenhum centro ou local em particular. É como se não fosse uma pessoa individual presente. O orgasmo está vivenciando a si mesmo. A expansão é facilitada por se tornar consciente que as caretas faciais e respirações ofegantes são restrições devido ao medo da perda do controle e tentativas de limitar a experiência. Se o indivíduo respirar devagar e profundamente, sorrindo em vez de fazer caretas, o medo vai se tornar consciente e pode ser rendido. A sexualidade perde sua compulsividade. Liberdade significa não apenas para se satisfazer, mas liberdade para não fazer sexo ou ter orgasmo. Quando nos rendemos, não somos mais operados pelo desejo do orgasmo. Isso desencadeia experiências criativas e consciência, porque a mente não está focada no orgasmo em si. Estar livre da dominação do desejo pelo orgasmo permite experiências sexuais que foram descritas em literatura espiritual como sexo tântrico. A maioria dos ocidentais leem um pouco sobre isso e talvez até tentem.
mas depois desistem porque abordam de uma forma que leva à supressão em vez de uma liberdade maior. Quanto mais verdadeiramente livres nos tornamos, mais somos motivados pelo amor em vez de pelo desejo por gratificação. Essa mudança de motivação de querer e ansiar para compartilhar mutuamente o prazer e a felicidade traz transformações maiores na natureza das relações sexuais. A intimidade com a outra pessoa se torna mais abrangente e agradável. Existe uma sintonia maior com a sexualidade da outra pessoa e o entendimento intuitivo do estilo de satisfação de cada um. Sexualidade, então, reflete o nosso estado geral de consciência. Conforme deixamos ir o medo e as limitações, essa área da vida expande e se torna ainda mais gratificante, ainda que desnecessária para a felicidade. Liberdade e a criatividade substituem a compulsividade e limitações. O sexo se torna outra via de grande expressão e aumento de consciência. O prazer da comunhão e do entendimento não verbal substitui a antiga impulsividade autocentrada para o alívio da tensão e o objetivo limitado de prazer sexual e inflação do ego. O segredo está na consciência de que, ao buscar dar para receber, todas as nossas próprias necessidades são automaticamente satisfeitas. Conforme alguém observou, eu ouvi sobre muitos problemas pessoais dos meus amigos que praticavam essa técnica, mas a falta de amantes não foi uma delas. Interessante ele trazer essa abordagem com relação às relações sexuais, né? Porque é um momento que tem muita troca de energia, muita troca. Então, claro, se a gente entra para a questão de sexo casual, você está trocando energias e às vezes isso pode dar um conflito, tá? No teu dia a dia, assim, na tua vida. Pode acabar emperrando em alguns aspectos, tá? E aí, claro, tem algumas técnicas que trabalham uma limpeza dessas trocas energéticas também. Não é o caso do que o livro Deixar Ir traz, mas no Evoluindo Deixando Ir tem uma categoria para essa parte também. Tá? Então, no próximo capítulo, capítulo 19, entramos na conquista de objetivos vocacionais. Então, nos vemos no próximo capítulo. Até mais!